Queria, em primeiro lugar, dizer que respeito a decisão exarada por Vossa Excelência, muito embora, como o meu nobre colega Aloysio Nunes, também não me senti totalmente satisfeita. Gostaria muito que a questão de ordem tivesse sido recebida pelos motivos que alegava, mas respeito a decisão de Vossa Excelência e penso que ela oportuniza para que nós possamos fazer, de fato, uma averiguação de todos os processos e todas as situações que hoje são notícias em jornais e que afetam sobremaneira o nosso país. Queria dizer, senhor presidente, que essa possibilidade é importante e também que as discussões que foram colocadas aqui são discussões que remeteremos à Comissão de Constituição e Justiça, inclusive a constitucionalidade da sua decisão. Queria aproveitar, senhor presidente, para lembrar aqui uma decisão do então presidente Garibaldi Alves, presidente do Senado, que, quando da tramitação de duas comissões parlamentares de inquérito, uma no âmbito do Senado e a outra de comissão mista, entendeu também pelo princípio da economicidade, ou seja, comissões tratando de assuntos semelhantes não têm por que sobrepor-se, e também o entendimento de que o inquérito não pode ter dois inquéritos para apurar os mesmos fatos. Penso que o entendimento de Vossa Excelência de que os fatos determinados, elencados no início de uma CPI, não precisam ser correlatos, portanto, desde que iniciados, podem ser tantos fatos quanto os autores dos requerimentos desejem, e isso depois não pode ser aditado, nos proporciona a ter foco, sim, na CPI e a discutir, então, as questões que são inerentes ao requerimento apresentado pelo senador Humberto Costa. Queria colocar aqui também, senhor presidente, contraditando meu nobre colega, senador Aloysio Nunes, por quem tenho grande respeito, mas que nessas discussões tem praticamente esquecido do passado que se deu no Congresso Nacional em relação a comissões parlamentares de inquérito. Nós achamos que quanto mais investigação, melhor. É verdade, queremos que investiguem todos os fatos que elencamos e que foram elencados no requerimento que foi dado entrada pelo senador Humberto Costa. Esquece, senador Aloysio, que era uma prática do governo do PSDB, do governo de seu partido, não deixar que as CPIs prosperassem, como foi o caso da CPI da reeleição, como foi o caso da primeira CPI do PROER. Queria aqui relembrar ao senador Agripino, que ontem falou que não existiu impugnação de CPIs, fazendo uma contra-argumentação à minha questão de ordem, lembrar que a primeira CPI proposta pelo PROER foi impugnada porque ela não previa o montante das despesas que iriam financiá-las. Portanto, o que a oposição está fazendo aqui e acusando o governo é o que essa oposição, como situação, fez muito nesse Congresso Nacional. Fez muito nesse Congresso Nacional, não deixando comissões parlamentares de inquérito prosperar. E queria aqui dizer, senador Renan, presidente, senadores que nos ouvem, que os casos elencados na CPI assinada pelo senador Humberto Costa, além de reproduzir os 4 itens colocados no requerimento inicial, acrescem-se mais alguns. E um deveras importante, porque é motivo já de investigação de várias áreas. E como, na questão da Petrobras, várias ações da Petrobras também estão sendo investigadas pelo Ministério Público, também estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas da União, também estão sendo investigadas pela própria empresa, é importante que esses fatos envolvendo a situação dos trens e metrôs de São Paulo, que também estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, Polícia Federal, pelo CAD, pelo próprio governo do Estado, também mereçam uma investigação política. A acusação é grave, senhor presidente. O ex-executivo de uma empresa alemã, a Siemens, entregou ao CAD um relatório em que afirma ter documentos que provam a existência de um forte esquema de corrupção no estado de São Paulo durante os governos Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, e que tinham como objetivo principal o abastecimento do Caixa 2, do PSDB e dos democratas. As acusações do ex-diretor
foram enviadas pelo CAD à Polícia Federal. Temos um fato concreto: acusações de um diretor de uma empresa que tinha negócios e relações comerciais com o governo do Estado de São Paulo. O caso se refere a uma investigação realizada pelo CAD que detectou que várias companhias, entre elas Siemens e Alstom, acordaram, desde 2001, dividir contratos de manutenção de trens em São Paulo. Pela suposta fraude, conhecida desde agosto de 2013, também são investigados no Brasil a canadense Bombardier, a japonesa Mitsui e as espanholas CAF e Temoinsa. A Siemens assinou um acordo de leniência com o CAD para denunciar o cartel. Em novembro, a Associação de Banqueiros Suíços confirmou o bloqueio das contas utilizadas pela Alstom e a alemã Siemens para o pagamento das supostas propinas após pedido do governo do Brasil. Os jornais publicaram que o ex-diretor comercial da Alstom, André Botot, admitiu perante a justiça francesa em 2008 que a empresa pagou uma propina equivalente a 15% de um contrato de 45,7 milhões de dólares em 1998. Se esses fatos não são graves, não são relevantes, que não merecem fazer parte desta investigação que o Congresso Nacional vai fazer, pergunto, então, qual é a gravidade de outros fatos? Se vamos investigar os contratos da Petrobras, e estamos de acordo, porque assinamos na CPI, que foi protocolada ontem pelo senador Humberto Costa, é importante que esses fatos, já que não há necessidade, segundo decisão de Vossa Excelência, de correlação dos fatos determinados na inicial do requerimento que instala ou que pede a instalação de uma CPI, é importante que esses fatos, pela gravidade que eles trazem, estejam também sendo objetos de investigação por essa Casa e pelo Congresso Nacional. Agradeço, senhor presidente.